Olá, pessoal! Vamos para a lição 5. A lição 5 vai falar sobre o gênero textual lenda. Eu tenho certeza que você conhece várias lendas. Tem aquelas mais populares e tem lendas muito específicas, de região para região. E aí, claro, a gente pode ter conhecimento sobre elas também através da internet, através dos livros, mas também quando a gente vai visitar algum lugar e alguma pessoa desse lugar nos conta essa lenda. Porque a lenda é passada de geração em geração. Ela é uma narrativa, é uma história, mas é uma história que não tem especificamente um autor. E ela pode ser recriada, recontada de maneiras diferentes, porque de repente uma pessoa pode contar de uma outra maneira, pode aumentar, pode incluir coisas, né? Então nós temos aqui o gênero textual lenda. No seu livro, na página 29, você pode ver que ali tem algumas imagens representando algumas lendas super populares no nosso país. Por exemplo, temos aqui a mula sem cabeça, né? Tem ali a do boto cor-de-rosa, tem ali a do Saci Pererê também, que são lendas muito conhecidas. Vamos junto comigo agora para conhecer as características desse gênero textual. São histórias que podem sofrer alterações, né? Eu já falei para vocês isso no início, porque elas são transmitidas oralmente. Então, uma pessoa conta, outra conta. Então, às vezes, a gente até conhece, assim, da lenda de uma maneira diferente por cada pessoa. São histórias populares e tradicionais da cultura de um povo, sim. Possuem os elementos dos textos narrativos, então a gente tem narrador, tem personagens, tem espaço, tempo e enredo, assim como toda narrativa tem. E as lendas folclóricas são as mais conhecidas, né? Pois elas são criadas e transmitidas pelo povo. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias lendas que são de referência indígena, europeia, africana, por ser um país, né, de muitos povos, né? Um país com muita gente aí, com muita cultura diferente. Então agora nós vamos fazer a leitura de uma lenda e depois vamos resolver as questões juntos. Muito bem! Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Vamos ler na página 30 a lenda do Guaraná. Depois faremos a questão 1 primeiramente. Vamos lá. O Guaraná é um fruto da Amazônia usado para fazer uma soda ou refrigerante de sabor doce e agradável. É uma bebida bastante popular na Amazônia. A origem desse fruto é explicada pela seguinte lenda. Então vamos lá. Lenda do Guaraná. Um casal de indígenas pertencente ao grupo Maués vivia por muitos anos sem ter filhos e desejava muito ter pelo menos uma criança. Um dia, eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo a eles um lindo menino. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentiu uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, e decidiu então ceifar aquela vida em flor. Um dia, o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente. A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram na floresta e fortes relâmpagos caíram pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria dando saborosos frutos. Os pais obedeceram ao pedido e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar, cresceu o Guaraná, cujas sementes são negras e tem um arilo em seu redor, imitando os olhos humanos. Ok, então temos uma lenda aqui, a lenda do Guaraná. A questão 1 diz assim: a lenda foi criada com o objetivo de explicar os trovões de Tupã? Não, é só você olhar o título. O título já diz muita coisa, então a gente sabe que essa lenda não foi criada para falar desses trovões, né? Letra B, a origem do fruto Guaraná? Acredito que sim, mas vamos para a letra C. A morte do menino? Não. Esse é um fato, né? Nós sabemos que tem a morte do menino ali no meio da história, mas a lenda não foi criada para falar sobre a morte dele. A ganância de Jurupari? Também não.
Temos a informação sobre ele ali dentro do texto, mas o foco é dizer que a origem do fruto do guaraná, né, foi o motivo pelo qual a lenda foi criada, ok? Então, o objetivo dessa lenda é falar sobre a origem do fruto guaraná. Letra B é a correta, pessoal. Muito bem. Vamos agora, pessoal, para a questão 3. Questão 3 diz assim: o deus da escuridão quis se vingar da criança por quê? Então, uma questão aqui mais interpretativa. Letra A, não aceitou o nascimento do menino? Não, não é isso porque ele quis se vingar. Tem uma questão muito mais profunda ali. Queria ser melhor do que Tupã? Ele quis se vingar da criança porque queria ser melhor do que Tupã? Também não é, não temos essa informação. Desejava criar o fruto do guaraná? Não, o fruto do guaraná vem da lenda, né? Mas não é essa aqui, não é esse o motivo, né, que o deus da escuridão quis se vingar. Porque o menino era generoso e transmitia paz. Sim, então veja, a letra D é a correta, porque ele diz assim: o tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentiu uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, né? Então, a gente tem a letra D como letra correta, certo? Vamos comigo agora, pessoal, lá para a questão 8. Vamos lá. Aqui, a questão 8 diz assim: releia. Os pais obedeceram ao pedido e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar cresceu o guaraná, cujas sementes são negras e tem um arilo em seu redor, imitando os olhos humanos, tá? Na letra A, ele diz assim: o que os pais podem ter sentido após verem o fruto do guaraná, né? Isso está dentro do texto? Por exemplo, se você volta aqui, ele fala que os pais obedeceram ao pedido e plantaram os olhos do menino, né? E aí ali nasceu o guaraná. Essa questão aqui é muito mais pessoal. Então você vai ter que analisar e pensar o que os pais podem. Então veja, a gente tem esse verbo aqui, né? Podem. O que será que eles podem ter sentido após verem o fruto do guaraná, né? Pensando que esse fruto do guaraná vem ali, né, dos olhos do menino que foram plantados. Então, o que você imagina que eles sentiram? Escreve ali. Escreve o que eles sentiram, se eles ficaram emocionados ou não, qual foi a sensação que eles tiveram. Então, é uma questão mais pessoal. Já a letra B diz assim: a lenda traz o imaginário de situações para explicar os fenômenos da natureza. Que outra lenda você conhece que traz o surgimento de algo relacionado ao meio ambiente? Pesquise e cole em seu caderno, depois leia para a turma. Ou até você pode copiar no seu caderno, tá? Então, assim, você conhece alguma outra lenda sobre algo relacionado ao meio ambiente? Eu vou te dar uma dica. Você pode, de repente, buscar a lenda da mandioca. Vou deixar com você essa agora, para você pesquisar e conhecer um pouquinho melhor, tá? Escreve ali com suas palavras, depois conta para a turma, conta para o professor e procure mais e mais lendas para você conhecer um pouco mais dessas histórias populares que nós temos aí no nosso país. Ok? Terminem também todas as outras questões que faltam e nos vemos na próxima lição. Até lá!